retornando com vocês, eu, Mercedes Marim, contando com a participação muito amiga do Maurício Silveira, que tem algo a colocar para nós em relação a corrigir os seus erros? Sim, que é um ponto, como nós dizíamos, muito importante. Nós conversávamos até fora do ar sobre um apontamento importante que o Kardec faz no livro O Céu e o Inferno. Ele fala sobre o Código Penal da Vida Futura, ou seja, como será ou como deverá ser o nosso comportamento perante os erros no futuro, quando nós estivermos numa condição espiritual melhor. Ele diz o seguinte, que o primeiro passo para quando o indivíduo se depara com uma situação de erro é o arrependimento. E é interessante porque há uma distinção muito importante entre arrependimento e culpa. A culpa, ela vem acompanhada, sem exceção, ela vem acompanhada de uma imobilidade. O indivíduo culpado é um indivíduo que fica olhando para trás, para algo sobre o qual ele não pode mais agir e se lamentando, seja pelo seu comportamento, que via de regra é o que acontece, seja pelo comportamento dos outros. Mas é algo que ele não pode mais mexer. O arrependimento, ele é a consciência do erro. É você utilizar o passado para melhorar o presente e o futuro. É o indivíduo que olha para o seu comportamento, identifica aquilo que ele não deseja mais fazer e se propõe modificar. Então essa é a consciência do erro que o Kardec denomina de arrependimento. O segundo passo ele chama de expiação. E o que significa isso? É você perceber que aquele comportamento equivocado gera consequências. E você conseguir lidar com essas consequências com serenidade e perceber, olha, eu estou hoje vivendo uma situação desagradável, fruto de um comportamento meu passado, e é natural que eu, tendo tido esse tipo de comportamento, eu venha a lidar com consequências que eu vou, portanto, tratar com naturalidade. E o terceiro e último passo é a reparação, ou seja, eu adotar comportamentos novos que reparem aquilo que eu fiz no passado e do qual eu me arrependi. Então, para sintetizarmos, são 3 passos. O arrependimento, que é a consequência do erro, a expiação, que é o lidar com as consequências disso, e o terceiro, que é agir de modo diferente e reparar o dano que eu produzi. E muitas vezes nós não percebemos os nossos erros, os nossos equívocos. São verdadeiros pontos cegos em nós. Não são nem pontos fracos, são pontos cegos. Mas como nós podemos estar atentos a esses pontos cegos, a esses erros que não cometemos? Pela devolutiva do outro. E às vezes, por orgulho, nós não aceitamos uma situação que encaramos como crítica e, na verdade, o outro está simplesmente querendo nos comunicar um comportamento equivocado e que está nos abalando em todo o nosso processo de desenvolvimento. Eu vou trazer como exemplo, por exemplo, alguns comportamentos que nós não precisamos nos desculpar para com o outro, mas nos desculpar para conosco. O comportamento que eu citei num programa anterior, sobre aquela criatura que, num congestionamento imenso, geralmente isso acontece numa estrada, porque tem acostamento, ele vai cortando todo mundo para chegar lá na frente. Esse erro, ele tem que primeiro se perdoar por ter cometido, aceitar, se perdoar e começar a corrigir-se. Então, alguns equívocos nós cometemos na relação com o outro, mas muitos equívocos nós cometemos na relação conosco, por distração. Por pura distração, né, Maurício? Sim, e como nós mencionávamos até no outro programa, muitas vezes a pessoa não percebe as consequências, essa verdadeira onda que um comportamento pode gerar. Então, a esse indivíduo que acredita que está ganhando 5 minutos no seu dia, passando pela direita, passando pelo acostamento dos carros, ele muitas vezes está gerando consequências na vida daquelas outras tantas pessoas que vão, por exemplo, irritadas para o seu trabalho ou para a sua casa, que muitas vezes vão ter um comportamento que não teriam se não fosse aquela situação. Então, esse indivíduo que acha que simplesmente está cortando os carros de um modo inadequado, ele está produzindo consequências que nem ele próprio imagina. E é claro, vai ser também vítima disso, porque a nossa sociedade é composta das pessoas que agem
como esse indivíduo. E acaba tendo você falava, Mercedes, até da agilidade nas relações confiáveis. Em relações como essa, elas travam os relacionamentos. Você acaba tendo relacionamentos até numa cidade travados por comportamentos como esse. Inclusive, às vezes a pessoa diz, mas eu cheguei rápido, eu passei pelo acostamento. Olha o ponto cego de falha da pessoa. A pessoa está ganhando um ponto a menos, a gente diz um saque na conta corrente de confiança dela. E ela fala isso normalmente porque são erros que nós cometemos para conosco por distração. Eu vou citar um outro. Essa semana, tomando um cafezinho, um café, de quiosques, eu sempre lhe servia como brinde um sorvete, um pouco de sorvete numa cumbuquinha de porcelana. Passou a servir um copinho descartável. Eu estava com meu marido mas puxa, sou obrigada, estava tão gostoso tomar meu sorvetinho na cumbuquinha de porcelana. Ele disse, simplesmente, de 8, eu comprei 40. Hoje eu conto com 8 cumbuquinhas em prazo de muito pouco tempo, porque o quiosque tinha sido montado há pouco tempo. Olha, a pessoa que está levando essa cumbuquinha para casa, a regra geral, ela é uma distraída, ela não vai fazer nada com aquilo. Ela é distraída no que diz respeito ao desenvolvimento dela. Mas olha o prejuízo que ela está causando para o dono do negócio, e está causando prejuízo para as pessoas que estavam satisfeitas em consumir aquele brinde de uma forma mais saudável. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses erros de distração que nós cometemos. Chamam erros de distração, que são verdadeiros saques na nossa conta corrente de desenvolvimento da confiança. No nosso programa, nós estamos caminhando para o intervalo, Maurício, nós temos mais 2 comportamentos para estarmos explorando. Exatamente. Que seria o comportamento do demonstre lealdade e produza resultados, que eu acho importantes, porque especialmente o produza resultados é onde vai determinar o quanto nós estamos caminhando bem ou mal, ou equivocadamente, no nosso processo de evolução. Mas nós vamos para o intervalo e voltaremos em seguida.